O mundo, por causa do dinheiro, vive uma rota de colisão. Então, a fé acelera o processo da conquista. Isso é a nossa oportunidade. O Senhor nos deixou isso para nós semearmos, para nós termos acesso a espiritualizar aquilo que é mais material, que é mais humano. Tenho chamado esse momento de educação financeira e espiritual. Nós precisamos ser educados e o nosso ministério prima por esse ensino. É só uma questão agora de você absorver e aplicar aquilo que a palavra tem para nós. Olha, Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Claro, porque o que você vai esperar desse mundo com relação à vida financeira? O mundo só vai querer nos tirar. O mundo não vai te dar certeza, não vai te dar esperança, mas a palavra de Deus dá. A Bíblia, mais de 2000 vezes, fala sobre vida financeira. Então, nós precisamos ajustar o nosso eixo. Aí, quando você entende que você tem essa oportunidade, você começa a semear. Você semeia por gratidão, você semeia por devoção, você semeia por saber que você faz parte de uma outra realidade, da realidade financeira espiritual. Que Paulo explica muito bem em 2 Coríntios, no capítulo 9, ele diz no versículo 7, ele diz, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você entende todo esse processo e você passa a ter alegria ao semear. E aí o versículo 10 te dá uma garantia que o mundo não tem. O mundo até procura isso, né? Mas não tem. O mundo fala muito em sustentabilidade. O mundo não tem sustentabilidade em nada. O mundo caminha num processo degenerativo, mas com Deus você tem sustentabilidade. Está aí, olha, o que dá semente ao que semeia. Aí você semeia, ele te dá semente. Aí você semeia mais, ele te dá mais semente. E assim vai num processo de sustentabilidade e de evolução. O mundo quer evoluir, mas com evolução ele caminha para a destruição. Na verdade é uma involução. Você não, você evolui com Deus. Ele diz, ele dá semente ao que semeia, também, além de suprir, né, o pão para alimento, ele também aumenta a vossa sementeira e multiplica os frutos da vossa justiça. E o versículo 11, então, ele diz para quê? Ele diz para que nós possamos cumprir o nosso chamado. Que Pedro fala em 1 Pedro 2,9, que é proclamar as virtudes de Cristo. Como você vai proclamar as virtudes de Cristo se você não viver a prosperidade? Ele diz, enriquecendo-vos em tudo, ou seja, você se torna próspero. Enriquecer em tudo é ter segurança, é sentir uma coisa que o mundo não pode nos dar, estabilidade. Isaías fala isso. Isaías fala, haverá estabilidade, ó Sião, nos teus tempos. Então, estabilidade, você passa a sentir essa estabilidade que só Deus pode te dar. E para quê? Né? Ele diz, para toda generosidade. Prosperidade para generosidade. E isso forma, então, o nosso chamado. Diz que isso faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. E aí, 1 Pedro 2,9 diz que você proclama as virtudes de Cristo. Está ali, olha. A fim de proclamar as virtudes de Cristo. Você que está pela internet, é justo você semear neste ministério. E, acima de tudo, é justo você aproveitar essa oportunidade. Associe-se conosco nos desafios do ministério, que são muito grandes. São oportunidades para você semear. É a sementeira espiritual. Então, semeie, envolva-se, e eu vou declarar sobre a sua vida, assim como farei aqui agora, apertando a mão de cada um. Prosperidade para toda generosidade. É o que Deus tem para nós. Amém? Vamos semear. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tantas bênçãos, tantos testemunhos, Deus, de fidelidade a Ti, Senhor. A prosperidade para toda generosidade é para encher, é para transbordar, Pai. Conforme Tu dizes, Provérbios capítulo 3, versículo 10, Pai. Tu dizes, Senhor,
São celeiros fartos e lagares transbordantes, Pai. Lucas 6,38 diz que é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso significa supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Isso não tem limite. Por isso que esses textos todos, Pai, fazem essa remissão com Filipenses 4,19. Obrigado, Senhor. É prosperidade para toda generosidade. Eu recebo, Pai, recebo para a minha vida e compartilho com a vida daqueles que semeiam na Tua casa nesta manhã, seja presencialmente, seja pela internet, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Rendo graças a Ti, graças a Ti, meu coração agradece por tudo que fizeste. Eu louvo Teu nome sempre, dou graças a Ti. Amém, glórias a Deus. Obrigado, queridos. Deus seja louvado. Obrigado, amor. As revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Continuamos, então, hoje com este estudo. Estamos no número 2 da apostila 2.3. O nome de Deus precisa ser santificado. Deus, obrigado, Joás, querido. Então, estamos hoje na continuidade do nosso estudo. Na semana passada paramos exatamente aqui no 2.2 e a letra A, reconhecimento aliás, 2.3, né? 2.3, letra A, o nome de Deus precisa ser santificado, porque Jesus, ao trazer a oração do Pai Nosso como padrão, já temos visto isso desde a primeira aula, não é para ser repetida, nós precisamos então compreender certos detalhes para atingirmos este ápice, né, da oração modelo. O primeiro texto da letra A nós começamos a ver lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se você, então, não entender esse mistério, você vai ser apenas mais um repetidor de uma oração do Pai Nosso, mas vai ser vazio. Primeiro que você não tem conhecimento, você não tem conteúdo, você não tem realmente ativo na tua vida a potência que é o Cristo ressuscitado e glorificado e o pacto da graça de Deus. Então, você precisa, ter esse caminhar da graça de Deus, essa holística espiritual da fé, para que você, então, realmente santifique o nome do Senhor. Se as pessoas nem sabem o nome dele, tem gente que fica Jeová, não conhece. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 2 a 9, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quem foi Cristo? Por que de Cristo? Por que ele veio ao mundo? Por que a cruz? O que aconteceu na cruz? Eu aconselho você a assistir as primeiras aulas, faça uma revisão e você vai relembrar tudo isso que nós já vimos aqui. O versículo 3, nós vamos aqui até o 9, ele é meio que autoexplicativo, ele diz, olha, em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Então, isso não é aberto, isso não é revelado a quem não compreende o mistério de Deus Cristo. Você está entendendo? Por que a importância da graça de Deus? Por que a importância de um livro desse que diz as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso? É um diferencial, porque senão continua tudo oculto, tudo é mistério. Então, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes.
que você vê por aí? Raciocínios falados, não tem conteúdo, não tem teor espiritual, não tem potencialidade energética do poder de Deus, se assim pudéssemos traduzir. O versículo 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Paulo faz uma recomendação. Você já encontrou a sua igreja, você já tem um lugar onde tem um apostolado que tem a revelação, e era isso que Paulo estava zelando, porque vez por outra nós sabemos de um irmão ou outro que começou a querer buscar muita, sabe, aquela pessoa que começa a achar que tem que pulverizar o conhecimento, e ela não está preparada para isso. Aliás, Deus não chamou para isso. Deus não é Deus de confusão. Deus te chamou para esse ministério. Deus te chamou para envolver-se com esta pregação do Evangelho, com a revelação, com a última reforma protestante, com esse apostolado. Então, não tente dar espaço à tua mente com coisas que vão te confundir. Então, como recebeste, Paulo faz essa recomendação, diz, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Versículo 7, nele radicados e edificados e confirmados. Essa palavra radicados, ela vem de é como enraizado, sabe, a raiz totalmente grudada, sabe, aquela raiz que não tem como largar, não tem como você se separar, você está preso à raiz, você está alimentado, nada te demove, porque você tem raízes fortes, e diz edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, está vendo? Cuidado. Às vezes é uma pessoa dentro da igreja. Cuidado. Que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, então aí você está pronto, você entendeu, eu vejo, sabe, essa passagem de Paulo aos Colossenses, um eixo forte, algo muito autoexplicativo, sabe, ele diz, olha, não pode ter outro tipo de pensamento, ele diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe o que é isso? Toda a plenitude da divindade. É aquela fala que nós vimos nas duas últimas aulas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nele habita corporalmente, né, o Colossenses 2,9, a plenitude, toda a plenitude, a onisciência, a onipresença, a onipotência, o alfa, o ômega, o Pai na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo na consolação. Então, aqui fecha, né, esse conhecer, você conhece, você sabe quem é Jesus, você sabe quem é o seu Deus, e você sabe por que você está aqui. Você vive hoje, por que vive hoje? Para que vive? Porque você sabe de onde você veio, você sabe por que você veio e sabe para onde você vai. Você sabe da obra completa da cruz do Calvário. Eu costumo dizer que esse é o plano de Deus, o plano perfeito de Deus para a criação dos salvos. Você pode fazer uma remissão aí com Romanos 8, a partir do 29, é o plano da criação para os salvos, o plano perfeito da criação. Ele diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 5 etapas, 5 etapas. Isso tudo traz essa obra conclusiva de Deus em nossas vidas. Conheceu,
predestinou, chamou, justificou, glorificou. Isso se manifesta em nós, irmãos. Agora, se a pessoa não tem esse conteúdo, como vai dizer que conhece? Como vai santificar? E como vai poder orar a próxima frase? Aqui está no 2.4 da apostila, e aqui no livro, está aqui na página 36, diz, venha o teu reino. Aí o apóstolo faz uma pergunta, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim, aqui no livro, logo no parágrafo seguinte, a quarta revelação, ele diz, mas o que é o reino de Deus? A pessoa nem sabe o que é o reino de Deus. E aí ele usa Mateus 12, 28. Lá na oração do Pai Nosso, é Mateus capítulo 6, versículo 10, né? Coloca ali Mateus 6, versículo 10 primeiro. Está aqui na apostila. Olha lá, venha o teu reino, a parte A do versículo, né? Venha o teu reino. E aqui no livro, o apóstolo usa Mateus 12, 28, já na letra A, que mostra a ação do poder de Deus em nós. É o título da apostila, a ação do poder em nós. Então vamos ver Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, você tem a ação do poder de Deus em sua vida. Para que você possa realmente, com legitimidade, dizer, venha a nós o teu reino, você precisa estar pronto e aberto para tudo isso. Olha Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Então não é uma questão de você estar procurando aquelas coisas aparentes, mas é a fé, é a segurança em Deus. Olha o 21. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de vós. Dentro de vós. É por isso que hoje me assusta às vezes, desculpe, eu vejo alguns louvores que eu falo, meu Deus, despregam completamente aquilo que nós já temos que entender. E eu, às vezes, no meu lugar, fico ali com dores, tremores, e eu não repito certas frases que despregam a graça de Deus. Fique atento, não vou aqui continuar citando, que às vezes as pessoas reclamam, mas fique atento, porque você vai começar a ter esse despertamento também, que o bispo Daniel tem, porque é muito bom, e você corrige a tua confissão, tá? Mas tem questões que desmerecem completamente isso. O reino de Deus está dentro de mim. Então, precisamos estar ligados a essas verdades. E aí o apóstolo aqui no livro, na página 37, ele diz assim, duas coisas são mencionadas nessa passagem, que o poder do Espírito Santo se manifesta na nossa vida, e que todo o poder do mal perante a nossa vida cai por terra. Então, o reino de Deus está dentro de nós, e assim sendo, temos poder dado por Deus. Há muitos crentes que não acreditam que o reino de Deus está dentro deles, pensam que é por meio de jejuns e muitas penitências, sacrifícios, pessoas tentando conquistar aquilo que Jesus já conquistou, e já nos deixou disponível. É como se eu pegasse as luzes aqui, todas estivessem apagadas, e eu chegasse aqui e dissesse, espera aí, eu vou pegar me arruma aí 50 metros de fio, que eu vou fazer aqui uma fiação, vou ligar aqui, e vou puxar lá no relógio, lá na rua, no poste, e vou colocar aqui umas lâmpadas, se seria só eu apertar o interruptor. Mas os cristãos não conhecem o interruptor, e ficam orando, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, sem deixar que o reino venha. Vocês estão entendendo? E ficam buscando, eu estou buscando, leva a sala do trono, purifica-me, ora vem Senhor Jesus. Jesus diz, eu já vim meu filho,
há um outro vir agora de arrebatamento da igreja, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Em espírito já fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo fala isso aos Efésios. Então precisamos agora entender essas questões e avançar. Não deixar, sabe, que a falta de conhecimento afaste o reino das nossas vidas. Aí a pessoa fica orando, o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, como se o reino estivesse distante. Não, esse venha a nós o teu reino é dizer, eu me abro, eu estou aberto para ser o reino de Deus nesta terra, para mostrar o reino de Deus nessa terra. Você está entendendo como é que a coisa então muda de configuração? Depois, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Esse poder de Deus, ele está na nossa vida, mas nada nos poderá derrotar, nem amedrontar. Se soubermos usar o poder do Deus, o poder do reino de Deus que está em nós. João disse que aquele que está em nós é maior. Ontem, no culto de oração, nós usamos aquela palavra maravilhosa de Paulo também aos Romanos. Se Deus é por nós, imagine, amados. Filipenses 1,6, nós somos o que? A boa obra de Deus, que Ele começou e Ele vai completar. Então, o que nós temos que fazer? Parabéns para você nesta data querida. Você escolheu a melhor parte nesta terça-feira. Você está na escola de capacitação, você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Olha, saiba que Mateus 6,33 diz que todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando alimentar o reino de Deus que está em sua vida. Você está buscando o alimento espiritual. Quem você alimenta mais, sobressai mais. Quanto mais cheio do conhecimento, mais cheio da palavra, mais o reino de Deus será presente na tua vida. E aí você poderá orar, Senhor, o teu reino se manifeste. Venha a nós o teu reino. Sabe? É diferente. Não venha a nós o teu reino como uma coisa distante. Entende? Efésios capítulo 3, versículo 20, mostra então esse poder, a ação do poder de Deus em nós. Então, o venha a nós o teu reino, é a materialização da ação do poder em nós, que é esta letra A da apostila. Efésios 3, 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, do grego, upereko perussoi, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu dunamis, o seu poder, que opera onde? Lá, venha a nós o teu reino, lá longe, lá distante. Senhor, eu entro agora na tua presença. E depois, quando sai da igreja, sai da presença de Deus. Problema sério. O reino está em nós. O salmista disse, olha, se vou para o mais profundo abismo, se vou para os lugares mais altos, né? Onde me ausentarei? Já era um reflexo da graça de Deus. Paulo disse, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, em Romanos 8, 38 a 39. Nada nos separará do teu amor, do teu reino. Então, isto é algo que você tem que entender, né, receber, praticar, e aí vem a nós o teu reino. Depois a letra B diz, o Senhor Jesus reina em nós, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, mas tem gente que pensa. Tem gente que diz, mas se você comer carne de porco, hoje, se obedecer os critérios, né, sanitários, o que tem mais condição de controle é a carne suína. Então, isso era uma questão antigamente, realmente, da impureza que existia na carne suína. Isso não existe mais. Então, e por isso que a palavra precisa de exegese. O que é exegese? É aplicar o texto ao tempo, entender por que foi escrito daquela forma. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, entender esse conjunto, justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Olha, amados, é o conceito para você saber o que é de Deus, o que agrada a Deus. Olha a pastora Clarice de Bura, tomara que você esteja assistindo aí. O maior conceito para você saber se é de Deus, se agrada a Deus, e se foi Deus que falou, tem que trazer justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se tiver dúvida, não faça. Não faça. Ok? Então, esta é a forma de Jesus reinar em nós. Colossenses 1:27 diz que aos quais Deus quis dar. Deus quis nos dar isso, irmãos. Isso é exclusivo para nós. Deus quis dar a conhecer. O povo anda correndo, querendo puxar fiação, querendo ligar no poste, querendo fazer... E é só apertar o interruptor do conhecimento, da capacitação e crescimento espiritual. E a luz está aí disponível. Então, Ele nos deu a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Quer dizer, o mistério continua. Entre os gentios, essa palavra são os incrédulos daquela época. Olha a exegese de novo aí. Naquela época, gentios eram aqueles que não acreditavam. Os gentios, nessa configuração aqui, são aqueles incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que não... Tem gente que até gosta, até vem à igreja, gosta muito, né? Gosta do social, gosta dos holofotes. Quando passa uma câmera, então, meu Deus, nada contra. Eu gosto de sorrir para a câmera também, mas que seja apenas um detalhe, que não seja o foco de ninguém, em nome de Jesus. Na hora que o cerco aperta, você vê que é grande a ruína. Então, a riqueza desse mistério, isto é, Cristo em vós. Aí você tem uma esperança, irmão. Aí nada te demove. A coisa aperta aqui, aperta ali, é uma fisgadinha de um lado, é um que joga uma pedrinha do outro, é uma situação que você às vezes não pode controlar. Você pode controlar a tua vida, o outro você não pode, não é verdade? Às vezes tem umas questões de Deus agindo, certo? Super pessoal. Cuidado, atenção. Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Às vezes vem um insight assim que eu sei que Deus quer falar especificamente para algumas pessoas. Atenção. Às vezes a gente quer meter, minha mãezinha falava assim, não mete o bedelho onde não é chamado. Às vezes a gente quer interferir muito na vida do outro, e às vezes aquela pessoa está passando por uma situação, porque Deus está tratando com aquela pessoa. Só faça se Deus tocar no teu coração muito claramente para você fazer algo. Senão você interfere na correção de Deus na vida de uma pessoa. Então busque, peça a Deus essa sensibilidade espiritual, até para exercer a generosidade. Quando Deus abriu o sinal verde, irmão, aí você manda bala, como diz o ditado, né? Você vai de sola, você vai aberto, você diz, olha, é o teu poder, reina em nós, Senhor, venha a nós o teu reino e cumpra o teu chamado, entendeu? Mas isso tudo está ligado a um conhecimento desse poder, desse Senhor. Essa quarta revelação é maravilhosa. O apóstolo fecha aqui na página 39, falando dessa revelação, e diz assim, temos um chefe. Temos um chefe. Deixa eu ver se eu puxei esse texto para cá, para a apostila. Nós pulamos esse texto aqui, olha, ele usa até 1 Crônicas 29, 11. 1 Crônicas 29, 11, diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Então Deus está mostrando que tanto no Novo Testamento, como no Velho Testamento, que para mim, sinceramente, não existe Novo e Velho Testamento, né? Com máxima venda, nosso amado apóstolo que faz esse comentário, porque a sociedade bíblica assim chama. Mas eu digo sempre que eu já vejo a graça de Deus hoje, de uma forma, com um ângulo tão maravilhoso pelas 14 epístolas, eu vejo tão claramente toda a Bíblia Sagrada explicada nas 14 epístolas,
que eu digo que a Bíblia não tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Nada velho. Então, o apóstolo traz esse exemplo lá de Crônicas, depois ele faz o seguinte comentário, ele diz, temos um chefe, um general, aquele que é o rei da nossa vida, que governa com império, força, poder e majestade, o seu nome é Jesus, somos seus servos e filhos amados. A quinta revelação, então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos aqui no tópico 2.5, a vontade de Deus, a tua vontade assim na terra como no céu, é Mateus capítulo 6, versículo 10, a parte B do versículo, Mateus 6, versículo 10, olha lá, faça-se a tua vontade. E aí você vai compreender, né, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, olha a vontade de Deus na terra. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, e para que cumpramos todas as palavras desta lei. Uma vontade no céu. 1 Coríntios, a letra B, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, esta é a vontade, né, uma vontade no céu. Qual é a vontade na terra e qual é a vontade no céu? A vontade na terra é que nós tenhamos essa consciência. E qual a vontade do céu com relação à nossa existência? É essa aí. Que os homens, que nós possamos dar testemunhos, porque tem muita gente que se acha, não é verdade? Você tem que pensar naquilo. Eu fico pensando, esta semana eu estava incrível, porque é assim, o inimigo é burro, ele não é onisciente, muito menos onipresente e onipotente, mas ele viu coisas, e ele vê as coisas, e ele vê as fraquezas da nossa carne, e você pode ter certeza que muitas coisas vão estar acontecendo no teu dia a dia, às vezes, para tentar exatamente trazer o velho homem. Eu, nesse mês, para vocês terem uma ideia, em menos de 20 dias, 2 pessoas bateram no meu carro. Um saiu de um posto de gasolina em alta velocidade, e depois disse que estava sem freio, mas eu sei que não era até hoje, eu aceitei, né? Mas saiu e pum, bateu na lateral do meu carro. Aí, mais ou menos, sei lá, passado uns 15 dias, ou talvez um pouco menos, estou parado ali num cruzamento, buzinam atrás de mim, alguns carros andam, eu falei, abri o sinal, dei aquela aceleradinha e vi que não, quase que eu entro na frente dos outros carros, porque eu estava sem visão, um lugar de visão ruim, como buzinou e 2 carros na minha frente atravessaram, e eu vi que não e pisei no freio. Aquele que estava buzinando, o que fez? Pum, bateu na minha para-choque, que tinha acabado de ser totalmente pintado. Se fosse antigamente, meus amados, o Danielzinho que andava geralmente armado, ou pelo menos com um grande cacetete no carro, gostava de uma briga, vocês não têm noção, sabe? E hoje? Hoje, nada disso, sabe? Nada disso. Eu olhei, o que houve aí, pai? Nem saiu do carro, ainda mais assim, ficou dentro do carro, um alvo maravilhoso, estava na altura do meu punho direito, né? E eu olhei, o que houve para ele? Você parecia que ia, mas parou. Eu falei, mas vinha muito carro, não tinha como ir, tinha alguém buzinando atrás, eu sei que era ele. E o que você quer, assim, para mim, de dentro do carro? Eu falei, você amassou meu para-choque, olha aí. Arranhou muito meu para-choque. Anota meu telefone. Eu falei, tá bom, diz aí. Aí anotei o telefone dele, mas em oração, falei, Senhor, eu vou chegar em casa, eu vou olhar esse para-choque, eu vou resolver isso, eu não vou nem precisar ligar para essa pessoa. Entrei no carro, fui embora.
A minha família fica assim, olha, graças a Deus por isso, né? Já há muitos anos, como diácono, ainda o dia que eu fui ordenado a diácono também num cruzamento, teve uma colisão, meu filho que estava no carro, que com 5, 6 anos de idade me via brigar, sair do carro para brigar, por qualquer coisa. Também teve um acidente assim, e eu saí do carro, conversei com as pessoas, só resumindo para você entender como tem que haver essa transformação. Voltei para o carro, e meu filho falou, e aí, pai? Eu falei assim, aí o quê? Eu dei meu cartão para eles, eles vão me procurar, ele disse que o sinal estava aberto para ele, era um cruzamento que hoje em dia até tem sinal, na época não tinha para o lugar que eu estava, só para o outro, numa rua importante aqui para quem está na internet, Intendente Magalhães, e a pessoa disse que o sinal estava aberto e não estava. E eu acreditei nele. Meu filho falou, pai, deu um soco assim no banco na época, ele estava atrás de mim, que eu até senti, pai, ainda bem não precisava mudar tanto. Eu falei, precisava, filho. Essa pessoa depois foi no dia seguinte no meu escritório, vocês sabem que eu trabalho com seguro, acabei orientando, consertei meu carro pelo seguro dessa pessoa, isso há muitos anos atrás. Depois essa pessoa fez seguro comigo, então ganhei um conserto do carro, ganhei um cliente, e por aí foi. E agora, recente, cheguei lá já no shopping, estávamos indo para o shopping com a Luizinha, cheguei no shopping, já olhei assim, o para-choque só desencaixado, dei um soquinho, voltou para o lugar. Olhei assim de manhã, comprei uma pastinha, passei e ficou novo. Não vou nem ligar para ninguém. Não parecia na hora, faz barulho, né? Faz muito barulho. Parecia. Mas a minha reação, irmãos, foi uma reação de alguém que tem segurança em Deus, que sabe o chamado, que conhece Deus, que sabe que existe uma vontade no céu. E sabe que o reino de Deus precisa estar em minha vida, e não sou eu só que tenho que pensar isso. Então, 1 Coríntios 4, versículo 1, realmente traduz isso. Eu comentava com a minha esposa e dizia, amor, é complexo, porque você lida com tantas situações hoje, é tanta violência, tanta coisa, tanta injustiça, não é? Que você precisa estar cercado, muito bem estruturado, muito bem alimentado, senão você não dá o testemunho que você tem que dar. E aí, como é que você vai querer que os homens considerem como ministro de Cristo? Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço e o cabecinha para o lado e ter uma aparência, que Jesus chamou isso de rigor ascético. Jesus disse, sepulcros caiados, por fora pintadinho, por dentro cheio de ossos podres. Então, amados, esse ponto é muito importante. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha essa vontade do céu para as nossas vidas. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para quê, irmãos? Para a nossa glória. Agora, aqueles que têm falsa humildade, tem gente que tem uma falsa humildade, sabia disso? Esteja preparado, irmão, esteja preparado. Olhe para o irmão e diga, ó, esteja preparado. Sabe por quê? Vem muita coisa aí maravilhosa. Muita coisa maravilhosa. Esteja preparado. Eu tenho uma frase que ontem disse para uma jovem aqui depois do culto, que eu vi como ela estava preparada, né? Foi colocada ali para orar e eu vi que ela estava com esboço, ela pensou na oração, ela não sabia se ia orar ontem, mas ela estava preparada. E eu disse aquilo para aquela jovem, eu falei, olha, tem uma frase que eu uso que é assim, pior que estar preparado e não ter uma oportunidade, é ter uma oportunidade e não estar preparado. Você estava preparado. Então, nós precisamos estar preparados, irmãos. E eu posso dizer, nesta manhã, nós que somos heróis da fé, numa terça-feira, que estamos aqui, seja presencialmente, seja pela internet, claro, com interesse de coração, porque vou dizer, já passou muita gente aqui entre nós também na terça-feira. Porque às vezes eu falando assim, parece que estou desmerecendo os outros cultos. Não, estou falando da terça porque hoje é terça, gente. Espera aí. Ah, é o culto do Bispo Daniel. Ah, dá licença. Ai, catar coquinho, desculpe. Vamos parar com essa
desculpe, palhaçada no reino de Deus, de ficar julgando quem está sobre o altar, quem está pregando. Vamos ter mais temor e reverência a Deus. Amém? Então, eu estou falando de terça porque eu estou ministrando na terça. Se tivesse ontem, eu falava de segunda. Estou aqui com autoridade conferida por Deus e delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo para reproduzir esse apostolado nas nossas vidas. Então, você que, sabe, está buscando esse crescimento com interesse de coração, seja hoje ou seja em todos os nossos cultos, claro, meu amado, fala assim, fala para o irmão aí, tu está com tudo e não está prosa, hein? Está com tudo e não está prosa. Minha mãezinha falava muito isso, está com tudo e não está prosa. Pronto. Agora tem muito crente aí que é igual o mineiro, já viu como o mineiro fala quando o outro está muito feliz, fala assim, está todo inchado, hein? Né? Por onde está todo inchado, né? É o soberbo, está inchado, quem fica incha, explode, irmão. A infecção generalizada é um problema, tira o inchaço da tua vida, meu irmão, não se infle, não se ensoberbeça. A soberba precede a ruína, e a altivez a queda, diz o sábio. Então, é isso, sabe, entender essa vontade do céu. Deus pré-ordenou para a nossa glória, irmão, para a nossa glória. Tem aquele louvor que fala assim, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para o nosso regozijo, para a nossa glória. Mas aquele, Joaninha, aquele que está sempre olhando, que está sempre julgando, irmão, aquele que fica assim, não, mas é no vale que eu cresço, aquele que não confia em ninguém, porque não é confiável, aquele que diz que ninguém presta, porque ele não presta, cuidado, que julga muito o outro, julga por si mesmo, a pessoa julga o outro com aquilo de pior que ela tem, aí vai ficar. E você não, você vai humilde, sabe, vai na sua, continua buscando, continua fiel, continua firme. Eu sei que muitas pessoas, e alguém pela internet precisa ouvir também essa palavra, especificamente eu sinto nesse momento, sabe, talvez você seja injuriado ou confrontado, e diga, você não está vendo que isso não dá certo? Sabe aquele filmezinho que antigamente fala assim, eu sei que não vai dar certo, isso não vai dar certo, sabe aquela boquinha negativa de maldição? Irmão, você é uma obra que vai dar certo, aliás, já deu certo, desde a eternidade, Deus preordenou a revelação que você está recebendo agora, por exemplo, para a nossa glória, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas, para que a vontade de Deus esteja aqui, a vontade do céu esteja sendo materializada em nossas vidas. Então, é uma sabedoria que estava oculta, né? 1 Coríntios capítulo 2, 8 a 11, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quer dizer, havia um planejamento de Deus. E agora? Mas como está escrito, nem olhos viram, aí Paulo repete uma fala de Isaías, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, ou seja, aquele tempo isso estava tudo travado. Disse, nada disso, jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então isso era uma sabedoria que estava oculta, e as pessoas continuam achando que, e dizendo, olha, o que será que Deus tem? O que será que Deus tem? O que será que Deus tem? E buscando, deixa eu buscar, deixa eu ver aqui o que Deus tem, irmãos. Versículo 10, mas como está escrito, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então já revelou, está revelado. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
Então, uma sabedoria que estava oculta. E vou te dizer, continuará oculta para aqueles que insistirem em andar na carne. Pode fazer uma remissão e colocar aí, há muito tempo eu não falo, Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, uma sabedoria que estava oculta à carne, eu digo sempre o seguinte, irmãos, se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Estava oculta, continuará oculta para a carne, mas o Espírito já revelou. Pelo Espírito você tem a visão, pelo Espírito você tem a segurança da vontade de Deus, a vontade que estava oculta. Romanos 16, 25 e 26, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio, nos tempos eternos. E agora? Agora está revelado. Agora precisamos viver esta revelação, senão vai continuar, seja feita a tua vontade, mas a pessoa nem entende a vontade de Deus. Versículo, a letra D aqui, 2.5, a vontade revelada, Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, aí você passa a saber, você sabe, quem sabe mais, pode mais. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer, então, quem sabe mais, pode mais. Isso foi revelado, iluminados os olhos do coração, você passa a ter olhos do coração iluminados, não há mais segredo, não há mais trevas, há revelação, você tem a vontade, a sabedoria que estava oculta, a vontade do céu, a vontade da terra, você tem a vontade revelada. Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E há uma revelação muito forte nesse versículo 1, porque as pessoas muitas vezes confundem e pensam que esse versículo está falando sobre vir à igreja prestar um culto. Também, você tem que decidir vir à igreja para prestar um culto ao Senhor, porque as pessoas vêm à igreja por muitas razões. E se você não decidir que o teu corpo vai ser servido por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você não vai ser um culto racional, nem na igreja e em nenhum outro lugar. Senão eu continuaria com o meu cacetete no carro, o meu 38, e aquelas questões todas dos meus treinamentos de luta, vocês estão entendendo? Com os comportamentos equivocados. Então hoje você não pode mais negociar com esse velho homem, com essas relações com a carne. Você tem que alimentar o espírito, ficar forte, resistente, consciente. Por isso que ele diz, Paulo fala, eu rogo pelas misericórdias de Deus, e nós temos que rogar pelas misericórdias de Deus. Eu tenho um temperamento colérico aí, que não é fácil lidar com essas questões humanas, nada, para a carne, irmãos, posso dizer, o menor de todos os santos, lutas fortes com essas questões, mas é uma luta, um crescimento a cada dia, uma submissão, uma humildade. Coloca Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Olha aqui, ó, que muitas vezes eu busco esse texto. Eu falo, Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Que há situações que às vezes eu fico confuso também. E eu digo,
também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, você tem consciência, você tem, sabe, um chamado, você tem a vontade revelada. Aí volta lá no 12, versículo 2, filhinho. E aí você atinge maturidade. Agora o versículo 2, você não se conforma com o século, você faz questão de que o seu corpo é um sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o teu culto racional, você escolhe cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Você escolhe, senão você vai ficar orando assim na terra como no céu, assim na terra como no céu, mas não vive o processo da santificação que Billy Graham falou. A salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra. Então, assim na terra como no céu, é exatamente isso. É interessante porque ele não fala assim no céu como na terra, mas é na terra como no céu. É realmente viver aqui na terra como você quer viver no céu. A pureza, a santificação, a santidade, purezas e santidade devidas a Cristo, a simplicidade, o Evangelho, a graça de Deus, sabe? Esse conceito espiritual da vida espiritual. Aí você tem essa vontade revelada. E aí você experimenta qual seja a boa, agradável e perfeita. Eu costumo dizer que a vontade de Deus é BAP, para você nunca mais esquecer, senão você às vezes até inverte, você fala, é boa, perfeita e agradável. Não, é boa, agradável e perfeita. Porque de coisas boas e agradáveis, o inferno está cheio e a nossa carne adora. Mas coisas boas, agradáveis e perfeitas, somente Deus tem para a nossa vida, irmãos. E deixa eu lembrar, cuidado, o bom te atrai, o agradável te distrai. Somente aquilo que é bom, agradável e perfeito te constrói. Atenção com essa revelação. Enjoy, aproveite, aproveite. E aí nós fechamos hoje, aqui no 2.5, a letra D, a vontade revelada, com 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança. Aí você tem confiança, diga confiança. Diga eu tenho. E tu tens? Né? Pergunta para o irmão. Como é que você está? Como é que está a nível de confiança aí? Ah, bispo, sei lá, meio barro, meio tijolo. Não, não pode. Ah, bispo, aqui é mole, aqui é fácil. Mas não tem que começar aqui, muito menos terminar aqui. Tem que ser uma escolha diária, o seu culto racional. Você vai atingindo um nível de confiança. Vão até chamar você de soberbo, irmãos. Não é soberba, é segurança, é confiança. E João, quem traduz isso em 1 João 5,14, diz, e esta é a confiança que temos com Ele, para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade que é boa, que é agradável, mas que também é perfeita. É isso que nos interessa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha querida esposa, a bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Ao nosso Deus, toda a glória.